programa Mercado e Ação de hoje, nosso 20 de setembro, homenagem a todos os nossos gaúchos, nós estamos recebendo Lígia Neri, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma profissional renomada em nosso estado, especialista em psicologia organizacional, administração de recursos humanos, psicóloga, 35 anos de experiência nesse meio empresarial, é? A gente começa a fazer as contas, né? Mas eu tenho orgulho disso, bastante orgulho. Mas é uma experiência que, enfim, é algo que pouquíssimas pessoas podem se orgulhar de ter esse tempo e se traduzir isso em conceito de qualidade, de profissional, de profissionalismo, né? Eu fiz psicologia e foi uma coisa bem nítida para mim. E eu tinha já uma inquietude, eu imaginava poder levar a psicologia onde a vida acontecia. E o mundo do trabalho, para mim, era um dos ambientes que eu sentia onde podia contribuir, assim. Então, eu estava muito segura desde o início e faço isso desde sempre. Eu estou vendo aqui, eu estou com o teu perfil aqui, nós estávamos conversando antes, né? Tu trabalhas também bastante ligada à seleção de executivos e orientação de carreira, de carreiras profissionais, né? Eu já fui hunter, né? Trabalhei muitos anos, a minha carreira começou como executiva, então eu pude viver dentro de uma organização, o que eu acho que é muito útil hoje no trabalho que eu faço, de orientação da transição de carreira dos profissionais. Depois eu atuei o outro pilar, né? Acho que se divide em 3 grandes pilares a minha carreira. Como hunter, ajudando empresas a encontrar talentos executivos, talentos que pudessem convergir com os pilares estratégicos, com as demandas estratégicas, para cumprir com os seus resultados. E foi ali no início de 2000, eu estava num projeto de telecom muito forte, no startup, numa das empresas que foi privatizada, que privatizou a CRT. E o profissional que veio da Espanha para fazer esse projeto, ele fazia uma pergunta aos profissionais que ele contratava. Ele perguntava sobre o plano de carreira dos profissionais. E quem não tinha, os profissionais que não tinham, e eram profissionais de grande senioridade, eu dizia que ele tinha um botão de eject, que ele apertava e jogava pela janela. Ou seja, se o profissional pensava no seu futuro. Exatamente. Se ele tinha um plano com protagonismo para a sua carreira, sem depender necessariamente da organização a qual ele pertencia. Porque ele estava antevendo esse mundo que a gente vive hoje, mais intensamente ainda do que em 2000, final de 90, que é esse mundo de aceleração em W, onde a gente está de um jeito, dorme de um jeito, acorda de outro, de grandes e grandes transformações, né? Esse trabalho de coaching, ele demanda muito tempo, né? Demanda muita energia dos dois lados, do coaching e de quem quer ser orientado, quer ser conduzido. É chamado coachee. Né? Coach é o treinador, coachee é o assessorado, né? E coaching é o processo. Como é que funciona esse processo? O processo de coaching, normalmente, ele pode acontecer demandado pela empresa como um presente para o seu profissional, visando a melhoria de performance. Então, é uma expansão de consciência, mais metas. São estipuladas metas, ali existe um número específico de encontros que o profissional vai viver fora da organização, em outro ambiente, onde ele tem total privacidade, onde existe uma confidencialidade, é um momento para ele poder ter um autoconhecimento maior, saber realmente expandir essa consciência e poder aplicar em melhoria, em quebra de paradigmas, novas crenças, o coach é chamado o assoprador de brasas. Teoricamente, a gente diz que toda melhoria já está no profissional. O coach, ele simplesmente é aquele que vai estimular, vai fazer com que aquilo incendeie e que o profissional possa chegar alinhado com os desejos dele, da organização, a realmente incendiar e ele entregar um melhor desempenho. A empresa, quando chama esse profissional para dar esse tipo de assessoria ao seu empregado, ela percebe que existe um potencial, mas que pode ser melhorado, pode ser otimizado
pode existir um ganho para a empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Está dentro de um planejamento maior. Normalmente existe os planos de carreira, os programas de assessment, os programas de... por exemplo, agora eu estou em parceria com uma companhia, uma multinacional, que fez um trabalho de avaliação dos seus top talents, né? Então, dentro dos seus jovens mega talentos, existe todo um programa previsto de desenvolvimento, né? Então, são avaliações, são devolutivas de avaliações, expansão desse autoconhecimento e para alguns deles, a indicação do coaching. Nesse processo dentro da empresa, quando, digamos, dentro da empresa não, mas quando contratado pela empresa, ele costuma ter qual duração? O coaching, ele tem uma metodologia pré-estabelecida. O coaching não é uma terapia, tá? Ele não tem nada a ver com isso. Ele pode, inclusive, ser um facilitador para indicar, para sugerir, para despertar que a pessoa busque um outro acesso Sim. de autoconhecimento terapêutico, que é outra história. O coaching tem um número pré-estabelecido de encontros, que é no máximo em torno de 6 meses, 12 encontros, com uma periodicidade em torno de 15 dias, porque ele exige uma certa maturação, ele exige um ruminar daquilo que é, digamos, mexido, do que é conversado, do que é tocado, do que o profissional se sente tocado por si próprio, no que ele é estimulado a ver em si mesmo, né? E existem, assim, coisas práticas em que ele é estimulado a ver num filme, numa leitura ou numa prática no seu dia a dia que ele vai trazer para o próximo encontro. Né? Quando o profissional, fora da empresa, individualmente, ele na sua própria busca, procura um profissional desses, o trabalho tem o mesmo perfil? Sim. Ele é mesmo periodicidade, mesmo tempo? Sim. Existem algumas diferenças de objetivos. Né? Alguns profissionais que buscam um coaching por iniciativa própria, às vezes têm algumas demandas que não só a melhoria de performance no seu cargo. Profissionais que, por exemplo, se descobrem novos talentos, querendo refletir sobre, às vezes, a continuidade do seu trabalho dentro de determinada posição na organização onde está, querendo fazer um planejamento de carreira por uma segunda carreira, ou um jovem que está querendo descobrir e poder ampliar um pouco a sua visão no direcionamento da sua carreira, no início da sua carreira, a gestão de transição num profissional que saiu de uma organização e está querendo encontrar novos rumos. Existem alguns motivos, às vezes, um pouco diferenciados. A gente acaba muito ouvindo falar, acaba não tendo exatamente a realidade. Mas o que eu mais ouço falar é profissionais que têm interesse em mudar de carreira, não estão satisfeitos, querem se preparar para um novo passo. Muito. Quer me parecer que isso é uma tendência muito forte. Atualmente, muito forte. Então, muito a percepção forte, é real. Muito forte. Eu acho que nós temos percebido uma tendência tremenda das pessoas na urgência em ser feliz. Né? Eu acho que depois que nós tivemos assim, adventos do tipo 11 de setembro, nos Estados Unidos, né? Que agora Sim. fizemos há pouco tempo esse aniversário dessa catástrofe, as pessoas passaram a questionar o futuro e a pensar, e as medidas de tempo começam a ser um pouco diferentes. Quando eu crescer, entre aspas, eu vou ser feliz. Né? Daqui a alguns anos eu vou ser feliz. Que tempo é esse? Né? O meu pai era funcionário público federal e meu pai sonhava que eu fizesse um concurso público e ele não era feliz nessa vida. Mas ele dizia que era muito bom para mim, que eu ia ter estabilidade.
E eu tentava com muito carinho, porque era muito carinhoso dele tentar me trazer esse aspecto, né? E me inscrevia, às vezes, em algum concurso, carinhosamente me mandava alguns livros. Para agradar ele. Embora eu nunca tenha feito nenhum, mas eu carinhosamente recebia, conversava com ele, até que um dia eu consegui expressar para ele numa frase que virou até um dos motes em relação à DCO, a minha empresa, e que eu digo às pessoas e que elas se sentem muito identificadas com isso. É que eu não nasci, eu disse, meu pai, eu não nasci para ser feliz no dia 30, eu nasci para ser feliz 30 dias. E eu, sinceramente, vi o meu pai feliz no dia 30, quando realmente o dinheiro dele entrava na conta, né? Então, e aí o meu pai parece que entendeu, assim, ele sossegou um pouco e ficou... Tu me oportunizou, em cima dessa tua lembrança, em que momento nós falamos que o profissional está buscando muito uma mudança da carreira, na busca da felicidade. Em que momento ele está se dando conta que ele não está feliz, que ele está infeliz? Com o seu trabalho ou com a sua vida? Enfim, as coisas não se dissociam tanto. Uhum. E qual é o momento em que dá o estralo? O grande momento que as pessoas fazem associação com isso é a hora quando levantam de manhã. Quando não tem aquela energia, aquela força, aquele tesão, aquela vontade de sair da cama para realizar o seu propósito. Levantou sem vontade de levantar? Eu não gostaria de acordar. É o grande momento em que as pessoas relatam isso, assim... Lígia, perdi a vontade de acordar de manhã. E quais são os fatores, os sintomas? Não era a nossa pauta, vamos ter que fazer 2 programas. E quais são os fatores que fazem ela chegar... Qual é a percepção que ela tem do seu dia a dia que faz com que ela acorde e diga, não estou mais afim? A gente nasceu com um presente divino. Nós nascemos perfeitos. Completamente perfeitos. A natureza nos fez perfeitos e o nosso sistema, o nosso corpo, ele nos aponta tudo aquilo que nós gostamos, do que nos faz bem e o que não nos faz bem, seja um aroma, seja um sabor, seja um projeto, seja uma pessoa, seja uma atividade. E então eu digo que negar isso é como enxugar gelo ou encaixotar fumaça. De alguma forma, tem um momento, um olhar que nós temos conosco, assim, aquele olhar de manhã, tem algum momento que é um momento bastante íntimo, todos temos, mais profunda. Exatamente, que nós sabemos que estamos devendo alguma coisa a nós mesmos, assim, e chega um momento, por vários fatores, e aí o dia a dia vai nos estimulando e vai incendiando e vai estimulando essa reflexão, mostrando que, às vezes, a gente está permutando coisas com o universo que a gente não deve permutar, né? A gente está dobrando algumas coisas que não deve dobrar. Nós estamos nos aproximando ao intervalo. Pois não. Nós temos uma parceria, um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, especificamente Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, onde a gente divulga, já está no ar aí a imagem, sempre de uma criança desaparecida, na qual a gente tenta, de alguma forma, ser mais uma gota no oceano para tentar tornar alguma família, recuperar a felicidade de alguma família. Então você tem os dados aí desse jovem e vamos desejar que dê sorte à nossa busca. Que prazer.